Quanto ao segundo, deve-se dizer que há dois todos: o todo homogêneo, composto de partes semelhantes, e o todo heterogêneo, cujas partes são dessemelhantes. Certo? Então, o todo homogêneo, composto de partes semelhantes, e o todo heterogêneo, composto cujas partes são dessemelhantes. O que nós estamos vendo? Vamos subir aqui, não sei. Artigo 2, existe oposição entre o uno e o múltiplo. E por que nós estamos vendo isso? Porque nós estamos aqui na questão 11, a unidade de Deus, em 4 artigos. Vimos o primeiro, o uno acrescenta algo ao ente. Agora estamos vendo o segundo, existe oposição entre o uno e o múltiplo. Aí a gente desce, 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 porque ó, tudo aqui a gente viu ontem. Não, antes de ontem. Aí ontem nós vimos isso aqui. E agora nós chegamos aqui, quanto ao segundo. Deve-se dizer que há dois todos. O todo homogêneo, composto de partes semelhantes. Então vimos aqui, ó. Homogêneo, o que é homogêneo? Semelhante, não é idêntico, certo? Todo homogêneo composto de partes semelhantes. E todo heterogêneo, cujas partes são dessemelhantes, certo? Certo. Cuidado com a palavra todo, todo é tudo, tá bom? Aqui nós estamos diante de uma proposição que se coloca na questão da universalidade, todo. Tá bom? Todo homogêneo, composto de partes semelhantes, heterogêneo, partes são dessemelhantes, certo? Diante disso, homogêneo, parte semelhante, heterogêneo, partes dessemelhantes, temos o quê? Em um todo homogêneo, que tem partes semelhantes, o todo é composto de partes que têm a forma do todo, como qualquer parte da água é água, certo? Então, Tomás chega aqui e fala assim, ó. O homogêneo, todas as partes que a gente sabe que é semelhante, tem a forma do todo. Aí você fala assim, nossa, não entendo, né? Aí ele vem com um exemplo autônomo, e isso aqui lá na filosofia budista nós chamamos de Madhyamaka Svatântrika. O que é isso? Svatântrika é esse exemplo autônomo que ele está dando aqui, ó. Como qualquer parte de água é água. Qualquer parte de água é água. Então, com esse exemplo aqui, ó, qualquer parte de água é água, fica extremamente claro que forma que ele está dizendo aqui é o quê? É a forma da substância. Né? Forma da substância. Certo? Certo, Natália? Pegou a ideia? Não? Como é que é? Pegou? Substância, água. Acidente, água. Forma, tá naquela coluna, no mesmo equivalência, ó. Ó, essência. Tudo é imaterial, que agora estão falando só de materialidade. Imaterialidade. Essência, substância, forma. Beleza? Beleza? Retém. Agora vamos falar de materialidade. Matéria, materialidade, físico, concreto. O que é? Existência, matéria e acidente. Beleza? Certo? Não vão esquecer mais, né? Ah, já esqueci. É, rapadura. Então anota, rapadura. A rapadura tem que anotar. Certo? Então aqui a forma do todo, nós estamos aonde no campo da imaterialidade, mas a forma do todo é aquilo que agrega a matéria. Então agrega a matéria e forma a água, que está na correspondência da sua substância água. Certo? Substância, forma, essência e materialidade. E toda imaterialidade, na lógica dos termos que nós estamos usando aqui, formata, estrutura, materializa aquilo que é material, a matéria. Certo? Agora, tem que lembrar que tudo isso é um sistema que eu estou usando com vocês, um sistema pedagógico, que não é exatamente assim. Travou minha câmera. Que não é exatamente assim. Como assim não é exatamente assim? Estou aprendendo errado? Não, você está aprendendo uma noção que está te ajudando. Agora, tem detalhes, né? Tem detalhes que são diferentes em relação ao que é a substância, o que é a forma, o que é a essência, certo? Então vai ter vários detalhes que são distintos. Porque senão você usava uma palavra só para tudo, né? Mas não é, né? Da mesma maneira, do lado da materialidade, nós temos matéria,
nós temos matéria, depois nós temos o que mesmo? Nós temos que existência, depois nós temos o que? Nós temos o que mesmo? O que mesmo? Tá faltando alguma coisa, o que mesmo? Nós temos o que mesmo? Acidente? Hã? Acidente? Acidente. Muito bom. Acidente. Certo? Certo. Agora, ato e potência não dá para colocar dentro da coluna do imaterial e do material, tá bom? Então, ato e potência, ato é aquilo que existe de fato. Potência é possibilidade de existir de um determinado modo, possibilidade de existir de outro modo, possibilidade de existir de um terceiro e quarto modo, entenderam? Enquanto que o ato é a existência em si. Deus é material ou imaterial? Deus é imaterial. Ele é ato, tá vendo? Então não dá pra falar que todo ato é matéria, não dá, tá certo? Anjo é imaterial ou material? Imaterial. E ele existe e tem ato, mas também tem potência, certo? Então no imaterial tem ato e potência, certo? No imaterial tem material? Não, né? Não, né? Princípio da identidade, princípio do terceiro excluído, né? A igual a A, né? E A implica não A, certo? Entenderam os operadores lógicos aí? Tranquilo, né? Certo, Nanara? Certo, Natália? São as duas discípulas de Tomás de Aquino que quando ficam nervosos porque não entendem, ficam tão nervosos que o bicho até chora, né? Fica com uma raiva que dói, né? Ai, que eu não consigo entender. Não, calma, calma que vai entender. Agora já estou entendendo, né? Tá bom? E assim se forma o contínuo por suas partes. Ó, o contínuo ele é formado de partes. Ó, o contínuo é formado por suas partes. Por quê? Porque nós temos homogeneidade composto de partes semelhantes. Não entendi. Tá bom, eu explico para vocês. Vocês não tem átomo? Tem. Qual é a fórmula da molécula da água? H2O, né? H2O não é refri. Você fica pegando aquelas águas com gostinho. H2O é moléculas, sua criatura. Me chama de criatura, professor. Tá bom, eu chamo você do quê então? De animal? O que eu vou chamar você de criatura, né? E se eu chamar você de animal, estou acertando, né? Porque primeiro vem o gênero mais, a coisa mais ampla que é o gênero, para depois chegar até o ser humano, né? A espécie humana, né? Então, eu posso chamar você de criatura que está acima do animal. Posso chamar você de animal, posso chamar você de animal mamífero e posso chamar você de ser humano. Nenhum desses é ofensivo, viu? Porque todos eles estão ligados a uma classificação aristotélica da existência das coisas, né? É verdade? É verdade, é verdade. Então continuemos, seu animal mamífero. A gente tem uma questão aqui ligada à molécula da água, H2O, tá bom? Então eu tenho H2O, depois que liga com outro H2O, depois que liga com H2O. Quando você aprende química, você aprende que a molécula tem matéria e ela tem peso. Ou seja, dá para usar a unidade de medida grama nela. Mas aí é muito pequenininho, entendeu? Lá embaixo. Mas quando você junta um monte de molécula de água, aí você tem peso na água. Mas como é líquido, a gente não fala grama, a gente fala litro, né? Mililitro, nanolitro e assim por diante. Então, você tem aqui a água, ela é feita de partes semelhantes que são as moléculas. As moléculas são todas semelhantes, vão se grudando uma na outra, assim, ó, até formar uma grande e uma vasta quantidade de água que flui. Esse contínuo pode trazer na sua cabeça a ideia de fluir, as coisas fluírem, por isso é um contínuo, entendeu? Pegou a ideia analógica, né? É claro que se a água estiver parada, continua sendo um contínuo de água, né? Porque cada molécula gruda com a outra e forma aquele todo. Forma aquele todo. Tá vendo a palavra forma? A palavra forma está sempre presente, né? Forma o todo.
O todo da água tem uma forma, que é água, certo? E com o termo água, a gente quer dizer uma coisa, um treco, um trem que está ali e que tem propriedades específicas e pelas características a gente chama de água, certo? Tanto é que não existe nenhum de vocês que vai chamar de água fogo. Você olha para o fogo e fala assim, ah, isso é água. Você começa a dar risada de quem fala isso, né? Você fala assim, vixe, isso aí está disparatinado, já era. Né? Então, se você vê água colorida, você fala é água, mas tá colorido. Pode estar verde de alga, de aquário, por exemplo, pode estar de alga marrom, então é água marrom, pode ter a alga vermelha, daí é alga vermelha, entendeu? Mas você nunca se confunde, pode ser água doce, água salgada, água alcalina, água azulzinha que dói assim quando é muito alcalina, acima de pH 10, ela fica azul, certo? Então, forma o contínuo por suas partes. Beleza, entendi. Ao contrário, num todo heterogêneo, parte nenhuma tem a forma do todo. Ao contrário, num todo heterogêneo, parte nenhuma tem a forma do todo. Olha o que está falando. Ó. Num todo heterogêneo, nada tem a forma de nada, ou seja, é uma bagunça. Entendeu isso que ele está dizendo aqui? Ó. Parte nenhuma tem a forma do todo. Uma bagunça. Pois nenhuma parte de uma casa é a casa, e nenhuma parte do homem é o homem. Ah, você é uma bagunça. Você é um ser bagunçado. Ah, eu gosto. Agora pode chorar. Pode chorar. Porque você é um ser bagunçado. A casa é uma bagunça também. Por quê? Porque não é homogêneo. Uma casa não é homogênea. Ela é heterogênea. Ela tem um monte de elementos. Você está se sentindo na segunda série do primário agora, né? Quando explica homogêneo e heterogêneo, né? Então, pois é. Aqui, ó. Heterogêneo, parte nenhuma tem a forma do todo, pois nenhuma parte de uma casa é a casa, e nenhuma parte do homem é o homem. Olha, esse, pois, parte de uma casa, nenhuma parte de uma casa é uma casa, nenhuma parte do homem é o homem, você está diante do quê? De um silogismo autônomo. Não é um silogismo, basicamente, né? Mas não é um silogismo isso, mas é um exemplo autônomo, certo? Então, por quê? Porque você tem uma frase aqui, depois ele coloca um exemplo, certo? Entenderam? Esse é o método, então, lá na filosofia budista, chamado de Svatântrika. Bom, o método Svatântrika é colocar um exemplo, você tem uma afirmação, depois você coloca um exemplo. Tomás de Aquino também usa. Ora, é nesse sentido que o todo é multiplicidade. Ó. No sentido heterogêneo, no heterogêneo, portanto, esse ora é portanto, é nesse sentido que todo é multiplicidade. Ó. Mas não vou colocar isso, não vou riscar isso aqui. Por quê? Porque homogêneo também pode ter todo e aí é unicidade. Tá bom? Então, portanto, enquanto a parte do todo não tem a forma da multiplicidade, a multiplicidade é composta de unidades, como a casa é composta de não casas, certo? Não entendi. Como assim a casa é composta de não casa? Casa é casa, meu. Casa é casa, meu. Como assim? Não entendi. Cara, quando você olha casa, animal mamífero, quando você olha casa, criatura constituída como um animal mamífero, você tem o quê? Você tem parede? Parede é casa? Não. Ah, que bom que você responde não, né? Não. A porta é casa? Não. A janela é casa? Não. A coluna é casa? Não. A laje é casa? Não. Tá, soma tudo. Eu somei. É quase uma casa, né? É, pois é. Então é heterogêneo, né? A multiplicidade é composta de unidades, certo? Qual é a unidade? A janela, a porta, a coluna, a parede, a laje, certo? Isso, portanto, são as unidades. Soma-se tudo isso, gera-se uma multiplicidade que tem uma funcionalidade. Não é que as unidades constituam a multiplicidade, enquanto indivisas e opostas à multiplicidade, mas enquanto
entes. O que é o ente? Nós temos uma fórmula matemática para lembrar do ente. O que é o ente? Ente é igual a... Ente é igual a... Muito bom. Essência mais existência. Essência mais existência. Isso. Então, o ente aqui, ó, tá lá dentro. Tem vários entes lá dentro, porque você tem a janela. A janela tem essência de janela e tem existência de janela. A porta tem essência de porta e tem existência de porta. A parede tem essência de parede e existência de parede. A laje tem essência de laje e existência de laje. A coluna também é a mesma coisa, não aguento mais falar, tá bom? Entendeu já, né? Então, assim, as partes de uma casa constituem a casa enquanto corpos diversos e não enquanto não casas. Assim, as partes de uma casa constituem a casa enquanto corpos diversos e não enquanto não casas. Certo? Por quê? Porque não casa. Mas tudo não casa. É tudo não casa. Porta não é casa. Janela não é casa. Mas constitui isso todo, né? Em função do todo é que você chama de janela e porta, né? Se você não tiver ideia de casa, se você não tiver ideia de casa, como é que você chama um bagulho quadrado de porta? Você vai chamar aquilo ali de retângulo, meu filho, minha filha. Certo? Suponha, Natália, que você não tenha visto uma casa na sua vida. Você vê uma porta, você chama de porta? Você vai olhar aquilo lá e fala, isso aqui é um retângulo, entendeu? Se você olhar ela de lado, de pé, de lado, da diagonal, é um retângulo. A gente só chama de porta porque a gente tem uma ideia de casa, que é prévia à ideia de porta. É falar, isso é uma porta que se liga a uma casa. Isso tudo automático na nossa cabeça. Certo? Então por isso que ele fala assim, assim as partes de uma casa constituem a casa enquanto corpos diversos e não enquanto não casas. Porque se tirar a ideia de casa, a porta deixa de ser porta, a janela deixa de ser janela, a, como fala? A coluna deixa de ser coluna. Pegaram a ideia? Então, quanto ao terceiro, deve-se dizer que múltiplo pode ser tomado em dois sentidos. Um absoluto, então se opõe ao uno, o outro, enquanto implica certa abundância, então se opõe a pouco. Múltiplo pode ser tomado em dois sentidos. Vamos lá. Ele fala de dois sentidos. O que é múltiplo? Né? Primeiro, na segunda, ele explicou o que é o múltiplo a partir do homogêneo e heterogêneo. E aqui ele vai falar que o múltiplo tem dois. Ó. Tem um sentido que é o sentido absoluto, então se opõe ao uno. O outro implica certa abundância. O que é certa abundância? O quê? Relativo, né? Se tem o absoluto, o seu oposto é o relativo. Aí ele só não quer falar. Mas a oposição aqui é o relativo, certo? Certo, Natália? Tá, nós temos o absoluto, então se opõe ao uno. Por que o absoluto se opõe a uno? Por causa da ideia de casa. A casa é una. Mas dentro do uno tem vários trecos dentro que é não uno, entendeu? Para formar o uno, entenderam? Agora, por que ele está usando o exemplo da casa aqui? A casa é una. Mas a casa é absoluta? Não. Por que ela não é absoluta? Porque ela é formada de partes. Tararã, tararã. Entendeu agora, né? Nayara, você entendeu? Então tá. O outro, enquanto implica certa abundância, então o relativo implica, exemplo dele, o sentido múltiplo relativo implica certa abundância, então se opõe a pouco. Se aquilo que é abundante, se opõe àquilo que é não abundante, portanto pouco, certo? Lembra que ele está querendo falar do relativo, mas ele já está usando um exemplo autônomo direto aqui, ó. Abundância e pouco está pressupondo o quê? Quantidade. Certo? Sim ou não?
No primeiro sentido, 2 é múltiplo, não no segundo sentido. No primeiro sentido, ó, no sentido absoluto, 2 é múltiplo. Não entendi. Só o 1 é o absoluto! Mas nem um é absoluto, sabe por quê? Eu vou falar para vocês, nem o zero, nem nada disso aqui é absoluto. Mas ele está usando como exemplo para a pessoa entender só. Ele sabe que não é. Porque só existe um, o um só pode existir em função de um sistema numérico. Ele sabe disso. E se você subtrai o sistema numérico, o é coisa, entendeu? Então, mas ele sabe disso. Mas ele coloca aqui como sistema pedagógico para os alunos dele entenderem, porque depois ele vai usar isso para falar de Deus. Entendeu? Porque em Deus não tem referência. Como assim, em Deus não tem referência? Essa que é a questão toda. Em Deus não há referência. Por quê? Porque Deus é tão Deus que a gente fala assim, ele é o Criador e etc. Isso é tudo por analogia aquilo que existe em nós, que existe no mundo e assim por diante. Deus não tem referência. Aí os filósofos empíricos dizem, então Deus não existe. De certa maneira, nós podemos dizer que aquele Deus que você imagina que seja Deus não é Deus, portanto, ele não existe. É isso que você imagina aí. Isso está implicado dentro do sistema, não é necessário, vamos dizer assim, se uma pessoa que não acredita em Cristo, não acredita em Deus, estude Tomás de Aquino, ela vai chegar no mesmo ponto que você está chegando agora. Por quê? Porque é dos elementos do sistema lógico de Tomás de Aquino. Percebe? Não é um elemento ligado à ideia de fé. Não precisa. O sistema é um sistema lógico. Certo? E dentro do sistema lógico, todo sistema lógico tem o quê? Você pergunta para Nayara que faz programação de CLP e outras coisas automatizadas como engenheira de automação. Não, você não é engenheira de automação, né? Você é engenheira de automação, certo? Então você liga com lógica o tempo todo. Toda a lógica tem o quê? Condições para o funcionamento, certo? Que se rompidas as condições, se rompe as condições, não funciona. Se rompe as condições, não funciona. Então, aqui é a mesma coisa. A relação entre aquilo que se diz de Deus, aquilo que se diz de Cristo e o sistema lógico da filosofia cristã e da teologia revelada cristã, o sistema lógico tem condições, e essas condições são os artigos da fé, que são os dogmas. Se você retira os dogmas, a lógica que está aqui, ela não funciona mais. Certo? Então, o que significa isso? Significa que aí você começa a falar assim, não, mas isso não existe, que ele não existe, que ele não existe, tá? Porque você está usando um outro parâmetro. É válido? É válido. Contribui para a fé? Não. Por quê? Porque a fé contém em si um sistema lógico de explicações racionais da realidade ou das realidades da fé. De modo que alguém poderia não acreditar nada em Cristo e dar aula de Tomás de Aquino. Vocês sabiam disso? É claro que eu acho que ele não passaria muito bem lendo tudo isso, porque ele teria que lidar com muitas coisas e ele falaria assim, meu, tem outras coisas para fazer na minha vida do que ficar falando de Tomás de Aquino se eu não acredito em nada, entendeu? Imagina um materialista. Tem materialistas, filósofos materialistas que dão aula da filosofia de Tomás de Aquino? Tem. E o que seria isso? Seriam pessoas que precisam ganhar o pão, o salário, comer, entendeu? Pagar as contas e que não tá nem aí, ele dá aula do que for, entendeu? Para sobreviver. Certo? Então não é uma questão aqui de fé, é uma questão de treinamento, treinamento lógico
treinamento retórico, treinamento predicativo, treinamento filosófico, treinamento teológico. Não tem a ver com fé isso aqui. Isso aqui tem a ver com esclarecimento de elementos que constituem as realidades da fé e a lógica do sistema cristão, sistema de pensamento cristão. Não tem a ver com fé. Fé é uma outra dimensão da existência humana. Não é na filosofia e na teologia que a gente vai encontrar a fé. A fé pode, veja que eu falei pode, mas não necessariamente. Pressupõe-se que exista fé naquele que estuda filosofia e teologia. Certo? Pressupõe-se que. Mas não era necessário, não é necessário. Você pode entender de tudo isso aqui tranquilamente. Sem a necessidade da fé. Mas como eu disse, é difícil de aguentar, hein? Duvido que o cara vai ler tudo isso aqui. Mas agora tem gente que dá aula de Tomás de Aquino, mas eu duvido que faça isso que nós estamos fazendo aqui, que é ler ponto a ponto. Ah, mas você faz isso então porque você quer o reino dos céus? Se eu fizer isso porque quero o reino dos céus, eu não ganho o reino dos céus. Como assim? O sistema das crenças cristãs implica que para conseguir o reino dos céus, você tem que abrir mão do reino dos céus. E? Não entendi nada. Os comerciantes não entrarão na casa do meu pai, Jesus disse, né? No Evangelho. Então, o que isso significa? Significa que, assim como Deus nos ama e manda o seu filho ao mundo para morrer na cruz e ressuscitar gratuitamente, a nossa resposta tem que ser gratuita. Nossa resposta não pode ser toma lá da cá. Nossa resposta não pode ser de máfia. Eu te falo, Soloso, vá pegá-lo. Eu te faço um favor, você me faz um favor. Eu te dou com uma mão, você me dá com a outra. Senão o Soloso vai te pegar. Você que assistiu aí Poderoso Chefão, né? Você vê que eu manjo, né? Eu poderia ganhar dinheiro com teatro. Você vê como eu sou bom, né? Você viu minha interpretação? Eu fico admirado como eu sou ruim. Meu Deus do céu. Né? Então, imagina se eu ganho um Oscar com isso aqui, acaba a arte, qualquer um já era, entendeu? Qualquer um entra lá e ganha Oscar também, que coisa, né? A nossa resposta a Deus, se você quiser o céu, tem que ser gratuita, não pode ser com esperar que Deus vai reconhecer alguma coisa, nem esperar que Jesus vai te atribuir alguma coisa, sabendo que existe isso. Jesus fala nos evangelhos, mas tem que ser um amor gratuito. Porque se for um amor de mérito, aí cai sobre nós aquilo que o Paulo fala. Não é por mérito que sois salvos, mas é por graça, para que nenhum homem se vanglorie diante de Deus. Isso aí é pesado no sistema cristão, por quê? Porque a gente sempre funciona diante da imagem do pai e da mãe, que se a gente faz tudo direitinho, eles nos atribuem uma coisa legalzinha pra gente, né? Leva a gente para passear, dá chocolate, dá maçãzinha. Isso aí tem a ver com pedagogia humana, meu filho, minha filha. Deus não tem nada a ver com isso. Jesus disse claramente: se você quer, você busque pela verdade e não fique esperando nada. Por quê? Porque é na gratuidade que se manifesta o amor de Deus, certo? Então tem que sair fora desse pensamento aí de Deus me retribuirá se eu fizer tudo certo. Não é Deus que te retribuirá se você fizer tudo certo. É sua vida que vai ficar melhor. Em função da interdependência das coisas. Né? Não é Deus que vai te dar as coisas, não. É você que está fazendo as coisas melhor para você e para os outros. Em função, aí sim, de uma intenção. Qual a intenção? De responder ao amor de Deus de maneira gratuita. Como assim? Ué, eu sigo aquilo que Jesus fala e não fico esperando o que Jesus vai me dar. Ah, mas é muito duro porque a gente tem que ver a recompensa, etc. Mas a recompensa já está na interdependência do mundo, das criaturas, meu Deus. Entendeu? Não é necessário você ficar assim, ah, mas quando Deus irá me atingir, me atender, me dando emprego. Deus vai te atender, te dando emprego, diante daquilo que ele já criou, que é o sistema interdependente do mundo. Se você tiver as qualidades, for atrás daquelas qualidades, você vai conseguir. Agora, isso no mundo ideal, né? Porque no mundo real,
Às vezes você pode ter as qualidades e não conseguir. E quem não consegue ter as qualidades que você tem, consegue. Ué, mas o que está acontecendo? Injustiça, corrupção, degeneração, pecado. Pecado social, pecado econômico, pecado financeiro, pecado jurídico, né? Então essas coisas existem. De tal maneira que é dito até que o mundo jaz sob o maligno. De tanta corrupção que tem. Certo? De tanta corrupção que tem. Então, se eu fizer a coisa aqui dentro da malha de eu espero que Deus me dê alguma coisa, eu perco a gratuidade do amor. E aí pesa sobre mim o contrato, a lei. É a fé em Cristo que me dá a gratuidade do amor. Sem essa lógica, você vai entrar numa armadilha aí, porque você vai ficar esperando que as coisas aconteçam, porque aí você começa a ter, né, em vez de se acreditar em Deus, por exemplo, para te dar uma geração de um sentido sempre positivo, esperançoso nas coisas, você acaba ficando frustrado e se perguntando por que que Deus permite o mal no mundo. Por que que ele não interage, por que ele não faz as coisas, por que ele não para. Então, por quê? Porque aí a gente se transformou Deus num Deus antropomórfico. Virou Deus antropomórfico. A imagem e semelhança de você mesmo e também do nosso egoísmo. Né? Então, tem que ficar muito esperto com isso, viu, meu filho, minha filha? Fica esperto que esse bicho pega, viu? Tem que sempre escapar desse bicho aí. Do mérito. Eu tenho mérito, então Deus vai me dar alguma coisa. E escapa disso. Escapa disso porque é complicado pensar dessa maneira. No primeiro sentido, 2 é múltiplo, não no segundo sentido. Bom, já explicamos, né? Acabei fazendo toda essa digressão para chegar nesse ponto. 2 é múltiplo, o 1 é uno, mas não é. Por quê? Porque Deus não é no sentido de Deus, porque Deus está fora desse sistema. Nós compreendemos Deus por uma abstração, dentro da teologia natural, dentro da razão natural. Nós compreendemos Deus por uma abstração. Uma abstração a partir da multiplicidade das coisas. Daí nós chegamos, deve ter alguma coisa que é una. Isso é tudo razão natural, não precisa da revelação de Deus. Todo sistema um pouco teísta no mundo chega nesse ponto. Agora, falar que esse uno se torna múltiplo e se torna ser humano na pessoa de Cristo, bom, aí, se você não tiver fé, você vai falar assim, mano, do que nós estamos falando? Isso é uma viagem. A fé cristã, se vista da perspectiva da razão natural, sem o elemento da fé, ela é viagem. Você olha e fala assim, cara, que viagem é essa? Mas é uma viagem que tem sentido lógico, porque se eu falo que Deus é ato puro, ele tem que ser amor. É amor infinito, ele tem que ser compaixão infinita, ele tem que ser todas as virtudes infinitamente. E aí. E superar todas as minhas expectativas necessariamente. Não quer dizer me agradar necessariamente, quer dizer que ele supera todas as minhas expectativas do que ele seja. Tá bom? Então, quando a gente fala assim, supere essas expectativas, ele me agrade mais do que eu estou esperando. Não é isso que eu estou falando. É a expectativa daquilo que eu acho que é, ele supera. Então, não é irrazoável pensar que ele se tornaria humano para chegar até as pessoas. É irrazoável pensar que ele jamais faria isso. Certo? Ser visto Deus no sentido que ele tenha sentimentos, né? Porque ele pode não ter sentimentos. Aí muda tudo. Diversas concepções de Deus não colocam sentimento. Aí muda. Deus sem sentimento nenhum muda. Mas o problema é que o sentimento faz parte das criaturas. E fazendo parte das criaturas, necessariamente isso tem que estar em Deus de maneira infinita. Então é de se esperar que algo assim ocorra. Bom, claro que é possível raciocinar de várias maneiras e você pode discordar de mim infinitamente, mas é do sistema que a gente está vendo aqui, tá bom? É do sistema que a gente está vendo. Não é que é, é, é o absoluto, intransponível sistema que estamos diante de Tomás de Aquino. É a referência que a Igreja Católica Romana diz que é o fundamento do aprendizado do teólogo. E por que eu não vejo isso na universidade então, no meu curso de graduação e assim por diante?
Porque não dá tempo. Você imagina o cara fazer todo dia, você vai ter aula só de Tomás de Aquino. 4 horas por dia e ainda em 5 anos você não fecha a Suma Teológica. Pode desencanar que não dá tempo. Ah, e aí como é que fica? Vai fazendo igual a gente está fazendo aqui, ué. Você forma em teologia e continua estudando. Ah, mas eu não quero fazer graduação de teologia. Tem como continuar acompanhando o curso? Então, claro que tem. Claro que tem, é só continuar estudando. Tá bom? Então lá. Quanto ao quarto, deve-se dizer que o uno se opõe ao múltiplo. Então, quanto ao quarto, o uno se opõe a múltiplo. Como privação, enquanto narração de múltiplo está que seja dividido. Só uma pergunta. Só uma pergunta. Diante da gratuidade de Deus, diante da nossa necessária resposta à gratuidade de Deus também de modo gratuito, qual é o mais perfeito? Aquele que estuda em função de diploma, de reconhecimento social, ou aquele que estuda porque quer conhecer a Deus e não quer nem ou quer conhecer esse sistema, mas na verdade, né, nós temos que levar em consideração a lógica do sistema, então que quer conhecer a Deus, sem buscar diploma, sem buscar reconhecimento. Tá claro, né, que aquele que não busca nada a não ser Deus está numa perfeição maior. Certo? Então, quem é o. Quem quer saber de diploma, quer saber de. Tá numa perfeição menor do que aquele que estuda isso porque gosta. Certo? Ah, mas, não vai, mas é perda de tempo, porque numa sociedade de mercado como a nossa, que eleva o capitalismo como se fosse uma religião, nós estamos perdendo tempo, porque deveríamos fazer só aquilo que nos traz capital. Como fala Bourdieu, capital simbólico, capital não sei o que lá. Todos os. A pessoa das ciências sociais não gosta muito do Bourdieu, não, viu? Ele é um cientista social, mas a gente não gosta. Por quê? Porque ele usa muito o sistema de capital e se atrela muito o sistema de capital. Né? E quando a gente estuda ciências sociais, a gente sabe que capitalismo não é uma coisa boa. É um sistema que funciona, mas ele não é bom. E Deus é bom. Então aí você tem o quê? Uma oposição. Né? Percebe? Ah, então o socialismo que é bom? Não, também. Quem estuda ciências sociais sabe que é um sistema que até agora não funcionou. Funcionou na China, chama socialismo capitalista, com características chinesas. Então ele não funciona na sua forma pura, ele funciona numa forma híbrida. Certo? Então, assim, também não é bom. Se você olhar a China é fantasticamente melhor que o Brasil. E me parece que em 2030 ela supera os Estados Unidos, fantasticamente melhor que os Estados Unidos. No entanto, tá cheio de pobreza lá dentro ainda. Tá cheio de miséria lá dentro ainda, miséria humana, degeneração e etc. Por quê? Porque não vai adiantar. O que adianta então? O que adianta na esperança cristã é o retorno de Cristo que renova todas as coisas e no futuro você não tem nem morte. Mas atualmente não. Mas isso acaba provocando na filosofia moderna essa questão de esperar a Deus, esperar pelo retorno de Cristo, um niilismo que abre as portas para o materialismo. E Jesus sabia disso, viu? Se você ler com atenção os evangelhos, ele fala que isso vai acontecer mesmo. Que se perde a esperança do retorno do Filho do Homem e que se busca outros filhos do homem, outros messias que estão ali e aqui e outras formas de garantir a felicidade. Jesus diz isso, mas ele diz que aquele que existe até o fim, esse será salvo. Por que é salvo? Porque ama de maneira gratuita. Certo? Então, o uno se opõe a múltiplo como privação, enquanto na razão de múltiplo está que seja dividido. Bom, vocês viram isso já na aula passada, essa aqui também. É preciso então que a divisão preceda a unidade, não absolutamente, mas de acordo com a razão de nosso aprender. É preciso então que a divisão preceda a unidade. Viu que eu falei para vocês? O múltiplo, para eu entender Deus, eu tenho que entender o mundo. Entender o mundo, eu abstraio a ponto de falar, uso raciocínio de modo a ir reduzindo cada vez, então deve existir Deus que é uno. Então é preciso então que a divisão preceda a unidade, não absolutamente, mas de acordo com a razão de nosso aprender.
Aprendemos o que é simples pelos compostos. Eis porque definimos o ponto como algo que não tem partes ou como o princípio da linha. E, no entanto, mesmo segundo a razão, a multiplicidade é consecutiva ao uno, pois não entendemos que as coisas divididas tenham razão de multiplicidade, a não ser pelo fato de atribuirmos a unidade a cada uma, entendeu? No conhecimento, isso aqui gera, você não tem noção do que Tomás de Aquino está tocando aqui. Isso gera filosofia empírica e a filosofia racionalista moderna. Os dois lados estão aqui. Por quê? A primeira modo de pensar é assim, eu penso pelas experiências, as experiências vêm e aí eu chego até o uno, certo? Isso é o modo empírico de pensar. Quando eu falo assim, ó, do uno vem o múltiplo, porque o uno é mais simples e o múltiplo é mais complexo. Eu estou usando a forma racional de pensar, portanto, filosofia racionalista. Certo? Olha que interessante. Nós temos aí dois elementos que estão na base do pensamento posterior europeu. Certo? Então, assim, ó, e no entanto, mesmo segundo a razão, a multiplicidade é consecutiva ao uno. Pois não entendemos que as coisas divididas tenham razão de multiplicidade, a não ser pelo fato de atribuirmos a unidade a cada uma. Por isso, o uno entra na definição da multiplicidade, e não a multiplicidade na definição do uno. Quanto à divisão, o intelecto a apreende como negação do ente, porque o ente é sempre uno. Né? Então ele fala assim, ente, né? Existência mais existência. Se tem multiplicidade, eu tenho que negar que aquele fenômeno, somado aos demais, a somatória total de uma casa é um ente. Eu tenho que negar, porque na hora que eu divido a casa em porta, janela, coluna, parede, laje, eu estou negando o ente, né? Entenderam aqui a acepção dele, né? Assim, o, o que primeiro aprendemos é o ente. Segundo, que este ente não é um outro ente. E assim aprendemos a divisão. Em terceiro lugar, o uno. Em quarto, a multiplicidade. Fechou? Ah, entendi. Fechou. Isso aí. Muito legal, né? Então vamos tirar foto agora. Deixa eu ver o que você. Vamos lá. A Loiane colocou fazer uma oferta irrecusável. Então vamos lá, fotinhos. Foi? Tá ficando com o olho fechado. Peraí, é o último. Abre o olho. Você demora muito, meu. Eu tirei três, tava tudo fechado, agora tá bom. Ah, então tá. Valeu. Até daqui a pouco. Tchau.